Olá, Umbanda! Chegamos ao nosso quarto encontro do evento Teologia de Umbanda, que traz para você as principais dúvidas, os principais questionamentos com fundamento. Qual é a fundamentação de tantas as questões que nos atravessam nessa realidade Umbanda, na realidade espiritual, da espiritualidade, uma espiritualidade brasileira que é tão controversa, uma encruzilhada, né? Uma encruzilhada de valores do catolicismo, do espiritismo, da Umbanda, de outras tradições afro-brasileiras, e a gente fica tão perdido e tão perdida. Para pensar a Umbanda é preciso ter uma cabeça de umbandista, conhecer os seus fundamentos reais, como é que ela se desenrola, como é que ela se desenvolve, como é que eu entendo tudo isso e a gente precisa de olhares da atualidade, precisamos de olhares contemporâneos, de uma nova espiritualidade, porque muitos valores e muitos conceitos que ainda hoje são utilizados na espiritualidade em geral são retrógrados, antigos. É muito comum buscar, por exemplo, num livro, numa obra escrita em 1850, que é a obra de Kardec, buscar ali na obra de Kardec, que tem um contexto de época já de alguns séculos atrás, explicar coisas e questões e questionamentos da Umbanda. Hoje, o nosso tema é obsessor, como identificar um obsessor, o que é um obsessor, o que mais a gente pode falar sobre um obsessor, e as pessoas são obsediadas pela ideia de ter um obsessor, principalmente no meio espírita, no espiritismo você tem as sessões de desobsessão e isso fez ficar muito popular a ideia que todo mundo tem obsessor. E eu costumo dizer que para quem tem um martelo tudo é prego, né? Qualquer problema que aparece pela frente a pessoa acha que é um prego. Por exemplo, quando você vai em uma igreja e você tem muitos problemas e está querendo resolver os seus problemas, chegou na igreja, você vai passar por um exorcismo, por um desencapetamento. E quando você vai, por exemplo, num terreiro de Umbanda, às vezes acontece das pessoas acreditarem que tudo é uma demanda, tudo é um trabalho feito. E se você chega num centro espírita, kardecista, no espiritismo, com qualquer tipo de dificuldade, quase todas as pessoas vão para a desobsessão, como se todo mundo tivesse obsediado. Existe isso, né? Uma obsessão pela ideia de estar obsediado por um mundo cheio de obsessores. Você não pode fazer nada que você já vai ficar com um obsessor, né? Você não pode namorar, não pode beijar na boca, você não pode tomar bebida alcoólica, não pode fazer nada que te traz alegria, nada que te traz feliz, que você vai ficar cheio de obsessor. Será que é assim mesmo? Algumas pessoas demonizam os prazeres da vida. Será que para eu ter uma vida espiritual eu preciso demonizar os prazeres e as alegrias da vida? Eu preciso demonizar a vida material para ter uma vida espiritual? E esse é um lugar comum que muitas pessoas caem quando começa a estudar a espiritualidade, né? Essa é uma armadilha, essa é uma cilada e muitas vezes é uma autossabotagem da pessoa que começa a estudar a espiritualidade e demoniza a vida material, demoniza a própria prosperidade, demoniza a energia do dinheiro, demoniza tudo que é material, achando que ser espiritual é você abrir mão de tudo que tem na matéria, né? De ter uma vida confortável, por exemplo, e não é isso. A grande questão com relação à matéria não é a questão de você ter ou não ter, ou viver, né? Os prazeres e as alegrias da vida, a questão é o apego. É quanto apego você tem. Então você pode e deve se dedicar para ter uma vida próspera e construir uma vida confortável para você, para sua família. E quando você tem um olhar espiritual para a vida, você consegue viver tudo isso em desapego. Logo, a gente deve tomar cuidado com essa demonização de tudo que é do mundo material, como se a gente
fosse para viver só para o espírito. Se fosse assim, a gente não estaria encarnado aqui nesse mundo. Então precisamos ter olhares muito cuidadosos. Esta forma de pensar a espiritualidade, ela vem de uma origem muito católica. Quando a gente observa a doutrina romana do cristianismo medieval e antiga, ela demoniza o corpo, ela machuca o corpo. As pessoas ficam se autoflagelando o corpo como se isso ajudasse a elevar o espírito. E aí tem toda uma doutrina de que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não traz alegria, que não traz prosperidade, que não traz nada bom, e vai demonizando tudo que é material. E aí então, para cada coisa material tem um demônio, né? A igreja também criou ali os 7 pecados capitais, né? Então a gula tem o demônio da gula, as paixões tem o demônio das paixões, a ira tem o demônio da ira. Quando chega o espiritismo, de alguma forma, ele recicla esses demônios todos, toda essa demonologia, e ele acaba colocando o mesmo peso para obsessores. Então aquilo tudo que a igreja considerava de demônios, né? Por exemplo, íncubos, súcubos e tudo mais, agora o espiritismo coloca tudo isso na conta do obsessor. Porque o espiritismo brasileiro, ele tem uma base cristã católica muito forte. E aí as pessoas acreditam que agora estão com uma fé racional, mas o pano de fundo, ele continua sendo o mesmo preconceito antigo, uma mesma moralidade exacerbada antiga que vem daquele cristianismo romano e vem permeando e atravessando o espiritismo e chega na Umbanda. Essa ideia de que o tempo inteiro você tem um obsessor e o tempo todo tem que estar desobsediando as pessoas, o tempo todo tem que estar desmanchando o trabalho, e aí tem toda uma linguagem, né? Tem toda uma estrutura de linguagem para pensar isso nessa demonização. Então, quando você pensa espiritismo, ele vem de uma base cristã católica muito forte, e aí tudo aquilo que antes era creditado ao demônio, agora está para os obsessores. Ao inferno, agora está para as trevas. E aquilo que era pecado, agora é o seu karma. A gente precisa de muito amor, a gente precisa de muita amorosidade, a gente precisa de muita generosidade, muito acolhimento de quem nós somos na vida. Então, quando eu começo a me agredir, quando eu começo a me punir, quando eu começo a rejeitar algo de quem eu sou, e quando eu começo a trazer essa energia, né, de um arrependimento muito grande, dores muito grande, em cima desse peso do pecado, do karma, algumas pessoas acreditam que na vida passada elas foram pessoas terríveis, né, que fizeram coisas horrendas, que foi assassino, que foi, né, o torturador, e agora a pessoa acha que agora ela tem uma vida muito ruim, muito sofrida, porque na outra vida ela foi uma pessoa ruim. A gente precisa limpar isso tudo aí, essa construção espírita, essa maneira de ver o mundo. Isso está tão forte no inconsciente coletivo ainda. Então a gente precisa de uma releitura muito grande sobre a nossa vida, sobre como viver uma vida boa, como viver uma vida alegre, como viver uma vida leve e como a gente se aceitar dentro dessas tradições. E até chega na Umbanda uma linguagem, né? Então você tem obsessor, quium, begum, espírito errante, espírito vagante, zombeteiro, e vamos entender um pouquinho sobre isso também. Todos os espíritos que de alguma forma
sugam a sua energia, te agride de alguma maneira ou tem uma atuação negativa em você, é considerado um obsessor. Obsessor é quase uma coisa genérica, mas no meio umbandista é comum usar a palavra quiumba. O que é um quiumba? A palavra quiumba, ela vem da cultura banto, que é essa cultura do Congo e da Angola, dessas linguagens, né, do quimbundo, do umbundo, do kikongo. A palavra quiumba quer dizer um morto, ou quer dizer ossos, uma ossada. Então, a ideia é que quiumba é o espírito de um morto negativo, ruim. Essa é a conotação. Quiumba é um espírito ruim, é um espírito que tem intenção de prejudicar. Ganhou esse neologismo, né, para a palavra quiumba. Ela perde o fundamento da sua raiz banto e ela ganha uma nova conotação na Umbanda. Então, para a Umbanda, quiumba é um espírito ruim, negativo, que tem a intenção de prejudicar. Egum vem da língua Yorubá. Então vem dessa tradição Nagô. Lá na cultura Nagô-Yorubá, Egum quer dizer espírito. Qualquer espírito é um Egum. Mas, no meio umbandista, Egum é um espírito negativo também, que atrapalha a sua vida, que está atrapalhando sua vida. Então é um espírito indesejado. Se a gente fosse na raiz Nagô-Yorubá, o caboclo, o preto velho, o baiano, o boiadeiro também seriam Egum. Mas no meio umbandista, Egum é um espírito indesejado, são espíritos negativos. Então, quiumba, Egum. Aí do meio espírita, do espiritismo, né, do meio kardecista, você tem espírito zombeteiro. Então, um espírito que está brincando, que está se divertindo e está perturbando. Espírito errante é aquele espírito que está vagando, perdido, não sabe nem que desencarnou, não sabe o que está fazendo. E aí tem também o espírito sofredor, é aquele que de alguma maneira já está pronto para receber ajuda, mas ele pode estar numa situação doentia, né? Ele está nessa sofrência. Então, se um espírito sofredor estiver acompanhando você, você começa a sentir as dores que ele sente, emocionais, físicas. Se um zombeteiro acompanha você, você fica perturbado. Se um espírito errante acompanha você, esse espírito de alguma maneira atrapalha a sua vida, porque é como se o pensamento deles, a presença deles atravessasse a sua. Um quiumba e um egum também, eles estão ali para perturbar a sua vida. Até íncubos e súcubos, que são demônios dessa tradição católica cristã, dessa mística católica. Íncubos e súcubos são demônios da intimidade, né? Quando você tem muitos desejos de ter intimidade, então você fica com íncubos e súcubos. Isso é algo da demonologia medieval. A maioria desses obsessores vem dessa realidade. Assim como o encosto, a palavra encosto ela era muito utilizada na Umbanda, até que as igrejas neopentecostais adotaram, né? Eles dizem que os nossos guias são encosto, mas encosto é o que seria um espírito obsessor que fica grudado em você, então ele fica encostado, onde você vai ele vai junto. Isso é muito raro, essas coisas não acontecem o tempo inteiro como as pessoas imaginam. É por isso que a gente precisa de uma releitura da nossa realidade. Para você estar sob o ataque de um quiumba, tem que ter alguma coisa em você que está atraindo isso. Se alguém fez uma magia negativa para você e essa magia negativa pegou e dessa magia veio um espírito quiumba atacar você, isso quer dizer que você tem alguma ligação com aquela pessoa. Tem algum aprendizado para você nessa situação. Então, talvez isso seja o mais importante. Se você acredita que tem alguém fazendo magia para você e atacando você com espíritos, isso não acontece por acaso. Isso não acontece assim, eu não mereço isso está acontecendo. Não. Tudo que acontece, até uma magia negativa que chega para você, acontece por alguma razão. E essa razão é um aprendizado. Algo em você atraiu. Algo em você abriu o campo. E aí a gente vai entender a questão do espírito obsessor, por exemplo. O espírito obsessor,
é um espírito obsediado, né? Que tem ideias obsessivas. Então, no meio espírita se fala muito de espíritos obsessores relacionados aos vícios. Então, uma pessoa que tem um vício muito grande com drogas sintéticas, né? Então, a pessoa é doente, né? Tá ali viciada em bebida alcoólica, crack, cocaína, em alguma droga assim, e aí ela atrai um espírito que também está obsediado no mesmo sentido. Então, para você ter um obsessor nesse campo, você tem que estar junto com ele, com as mesmas ideias, com a mesma afinidade. Não é um obsessor que faz uma pessoa ficar viciada, mas uma pessoa viciada, ela atrai alguém que tem afinidade com ela. Esse é o ponto importantíssimo. Então, um obsessor é alguém que de alguma forma vai agredir você. De tudo que eu falei, se é muita informação, se talvez você tenha alguma dificuldade de absorver alguma coisa, de tudo que eu falei, todas essas classificações de espíritos negativos, todos eles, de alguma forma, se enquadra nesse termo obsessor. Um espírito obsessor é um espírito que, de alguma forma, está agredindo você. Ou ele está sugando sua energia, ou ele está atacando você, ou ele está doente e ele agride você assim. Então, para você atrair um espírito que vai te agredir, para dar liga, para ter afinidade, para esse espírito que vai te agredir, para ele estar junto de você, é importante que você também esteja se agredindo. Para uma pessoa ser acompanhada por um espírito obsessor, que é um espírito que tem ideias obsessivas sobre alguma coisa, então isso quer dizer que você também está se auto-obsediando. E a gente chega aqui num ponto muito interessante. É comum a pessoa chegar num centro espírita ou de umbanda e dizerem: você tem um espírito obsessor, você está obsediada. Aí vamos fazer um trabalho para mandar o obsessor embora e depois o obsessor volta. Aí você manda o obsessor embora e depois o obsessor volta. Se uma pessoa realmente estiver obsediada, você não resolve isso mandando um obsessor embora. Você resolve isso entendendo por que essa pessoa está se obsediando e abrindo portas para uma entidade que obsedia ela. Essa pessoa está totalmente desequilibrada em algum vício na vida dela? Você veio de uma realidade muito agressiva, de um ambiente, de um lar agressivo, onde as pessoas se agridem e você também se agride? Você tem uma autoestima tão baixa, mas tão baixa, que não crê ser merecedora de coisas boas na vida? Você carrega uma culpa muito grande por alguma coisa que você fez, e aí você anda com essa culpa, remoendo essa culpa? Então, quando o assunto é espírito obsessor, quiumba, egum, zombeteiro, sofredor, encosto, na verdade, a gente precisa entender quem é você. Como é que está a sua vida? Quais são as questões emocionais? Quais são as suas dores? Quais são os seus traumas? Quais são em você os sentimentos de rejeição? O que é que está reprimido dentro de você? Porque quando você conseguir curar suas dores e viver uma vida saudável, não haverá nem quiumba, nem egum, nem espírito obsessor. E quando há um quiumba, um egum, um espírito obsessor, um encosto, um espírito errante, um zombeteiro, um sofredor, um demônio, um íncube, um súcubo, qualquer entidade incorporada faz uma reza, encaminha essa entidade e ela não volta mais. Agora, se você crê que tem uma obsessão que não acaba
Então a gente precisa entender quais processos emocionais, quais processos psicológicos, quais são as suas dores. A gente precisa observar como foi a tua infância. Você carrega dores de rejeição, você carrega dores de não se aceitar como você é. Eu sou Alexandre Comino. Esse é o nosso evento Teologia de Umbanda. São 10 dias sobre os temas mais polêmicos, delicados, importantes, caros para a nossa comunidade umbandista. E eu espero, junto de você, trazer novos olhares para uma vida mais saudável, para uma vida mais tranquila e que a gente possa observar a nossa espiritualidade de Umbanda de uma forma mais contemporânea. Porque esse medo do egum, do quiumba, do obsessor e essa perseguição toda, isso só reproduz uma demonologia da época medieval que continua se reproduzindo até hoje. É isso que você vê em muitas igrejas que estão o tempo inteiro fazendo desencapetamento. E aí no terreiro, os espíritas o tempo inteiro fazendo desobsessão e os umbandistas o tempo inteiro cortando o trabalho, cortando o trabalho, cortando o trabalho. É possível viver melhor, com mais leveza? Em vez de estar tão preocupado de mandar espírito embora, mandar espírito embora, mandar espírito embora, o que é que você precisa resolver em você? Quais são suas dores, os seus amores, as suas alegrias? É possível uma vida mais leve? É possível uma vida mais generosa, mais próspera, mais linda, mais encantadora? Essa é a nossa proposta aqui de teologia de Umbanda. Você quer saber mais e quer se aprofundar? Então venha estudar os reais fundamentos da religião Umbanda comigo, Alexandre Comino, aqui no Umbanda EAD. E esse foi o nosso 4º dia do evento Teologia de Umbanda, falando de obsessores. Não perca amanhã. O nosso assunto é como cuidar da minha espiritualidade na Umbanda. E anote na agenda, quarta-feira, dia 6, vamos abrir oficialmente as matrículas para o seu curso de Teologia de Umbanda.